dia, boa tarde, boa noite para você que assiste o Carreira em Foco, o nosso novo podcast aqui da Faculdade Milton Campos. Hoje eu tô aqui com meu companheiro Luiz. Olá, Bia! E aí, gente, como é que vocês estão? Um prazer recebê-los mais uma vez no Carreira em Foco. E hoje a professora Mônica cedeu lugar para essa minha amiga querida Beatriz Fuentes, que está aqui me acompanhando. E nós temos hoje uma convidada muito interessante. Nossa convidada de hoje é professora e diretora da Faculdade de Direito Milton Campos e é um prazer receber a doutora Tereza Mafra. Tereza, que prazer recebê-la. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Tereza, o nosso podcast, a gente quer saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sobre a construção da sua carreira e que, para nós aqui na Milton, é um espelho. Uma pessoa que se fez na advocacia. Tereza, conta um pouquinho para a gente da escolha profissional. Você sempre teve certeza que era o direito o pilar da sua vida, digamos assim? Não, eu não tinha absolutamente essa certeza. Na época, quando eu estava estudando ainda, eu acredito que por volta dos 16 anos, eu pedi aos meus pais para fazer um teste vocacional, exatamente porque eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. E foi um desastre, porque a sugestão era física, né? Eu tenho horror de matemática. Medicina, eu não posso ver sangue, né? Ou direito. Aí eu fiquei meio sem opção e acabei, né, indo para o direito. Embora eu tivesse já dentro de casa o exemplo do meu pai, que era professor, foi desembargador, advogou muitos anos também, entrou para o Tribunal de Justiça pelo 5º, mas ele deixou que eu escolhesse sem nenhum tipo de interferência, né? E eu acabei optando pelo direito e me apaixonando. É interessante quando a gente escuta isso, né? Uma pessoa que não tinha certeza do que estava escolhendo, fez até teste vocacional para poder saber, e que hoje se apaixonou pela área que atua e que age com tanta habilidade. Tereza, mas você falou que o seu pai nunca te obrigou a seguir a trajetória que era dele. Isso é uma coisa que muitos de nós, jovens, hoje em dia passamos. Muitas vezes os pais tentam nos obrigar a seguir o mesmo caminho. Uma pressão, Uma pressão muito forte. O que você acha disso? Os jovens devem seguir o caminho próprio ou às vezes é melhor trilhar o que os pais desejam para a nossa vida? É uma resposta um pouco difícil, porque existem casos que a gente conhece de pessoas que foram influenciadas e acabaram depois se apaixonando e dando muito certo, como também outros tantos que deram muito errado. Sim. Né? A grande verdade é que, se você não se apaixonar por aquela área que você escolhe para ser a sua carreira, para ser uma parte absolutamente relevante da sua vida, isso vai te deixar muito infeliz. E ninguém que trabalha com infelicidade vai ter prazer no que está fazendo. E isso é absolutamente fundamental, porque se você não tiver, né, muito gosto, muito amor, muito prazer naquilo que você está fazendo, você não vai ser feliz e, consequentemente, dificilmente você vai se destacar ou vai ser uma pessoa bem-sucedida. É interessante a gente ouvir isso sobre a felicidade. A Bia, é a primeira vez que ela está aqui na frente das câmeras, mas ela está acompanhando as outras entrevistas. E é uma coisa que todos os nossos convidados estão falando, que a felicidade é o caminho para o sucesso, que amar o que faz é meio que a pedra fundamental para escalar na carreira. Já nesse assunto, eu queria perguntar para a senhora se você teve alguma motivação que te fez buscar e tão profundo na área do direito, assim, porque a senhora tem mestrado, doutorado e é uma grande estudiosa, com certeza. Queria saber qual foi a sua motivação e inspiração para continuar cavando, digamos. Eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, fazendo estágio, né? Eu acho que é o caminho natural de todo estudante de direito, mas, paralelamente,
eu gostava já muito da pesquisa científica e tive a honra, a satisfação de, lá na graduação, ser pesquisadora do professor Haroldo Plínio Gonçalves, que foi presidente do Tribunal Regional do Trabalho, é um professor doutor que integrou o programa de pós-graduação da UFMG, da Faculdade de Direito da UFMG por muitos anos, mas um grande processualista, né? Então, eu fiz pesquisa de CNPq com ele na graduação, e eu acho que foi isso que me levou para uma dupla carreira, vamos dizer assim, tanto a advocacia, como, né, até hoje exerço, e também eu me apaixonei pela ideia de lecionar e busquei também a vida acadêmica, tendo começado lá atrás com esse incentivo do professor Haroldo Plínio Gonçalves. Que legal. Tereza, e durante o curso de Direito, a gente percebe, nós como alunos do curso, que o Direito ele abre um leque muito grande de profissões, tanto para concurso público, para magistrado, para promotor, para essas áreas do setor público, como para o setor privado. Uhum. Nós tivemos aqui uma grande empresária formada em Direito, em alguns episódios anteriores, a Rafaela, que formou-se em Direito, mas hoje atua no setor privado administrando uma empresa. Uhum. Também a área da advocacia. Você sempre teve certeza, a partir do momento que começou a estudar, que o seu caminho era advogando, ou algum momento, por ter um pai desembargador, pensou em fazer concurso ou algo do tipo? Não, meu pai ele entrou para o Tribunal de Justiça pela classe dos advogados. Uhum. Então, a carreira dele inicial foi advogando mesmo. Eu comecei a fazer estágio, inclusive, no escritório dele. Entendi. E havia lá vários colegas, igualmente professores, das mais diversas áreas. Eu poderia ter escolhido muitas áreas para advogar. O direito de família foi uma consequência da falta de gosto de todo mundo do escritório. Então, literalmente, atribuíam à estagiária as atividades menos prazerosas para eles. E, com isso, eu acabei me apaixonando pelo direito de família, né? E foi por isso até que eu acabei começando a lecionar tempos mais tarde, quando a professora Lúcia Massara, que foi minha professora por 4 semestres seguidos na Faculdade de Direito da UFMG, a gente tinha o carinhoso apelido de Lúcia Massacre, né? A professora Lúcia notou que eu tinha, né, um pendor aí para atuar no direito de família, e com a licença de uma outra que se tornou grande amiga depois, professora Juliana Gontijo, que lecionava na época aqui na Milton Campos, dividindo turmas com o saudoso desembargador Francisco Figueiredo. Ela entrou em licença maternidade, e a professora Lúcia, eu já estava fazendo mestrado, a professora Lúcia me convidou para lecionar aqui, para substituir a professora Juliana, e isso tem 28 anos, eu estou aqui até hoje. Nunca mais parou. É o amor mesmo pela profissão, né? E a sua ligação com a professora Lúcia Massara, ela continuou depois desse convite para lecionar aqui na Milton Campos. A Lúcia era uma das sócias fundadoras aqui da casa, se tornou diretora, e hoje você assume a cadeira que ela ocupou durante tantos anos. A Lúcia me preparou para isso, basicamente, né? O meu pai também foi um dos fundadores aqui da Milton Campos. Ele e a Lúcia foram colegas, professores da UFMG e da Milton Campos, né? Amigos de décadas. E quando Lúcia me chamou para vir dar aula aqui e eu continuei lecionando, ela foi me atribuindo outras funções. Então, eu criei o núcleo de pesquisa da faculdade, né, que não existia. A primeira criação do núcleo fomos nós que fizemos, né? Sentamos alguns professores, professor Carlos Henrique, professor Matheus Simões, professora Sandra, professora Simone Terezinha. Nos juntamos e acabamos fundando vários núcleos, núcleo de TCC, núcleo de pesquisa, de extensão, né? Vários dos núcleos que estão aí
até hoje. E eu tenho muita honra de ter fundado o núcleo de pesquisa e criado a iniciativa que existe até hoje da Semana de Iniciação Científica. Né? Então, depois disso, tempos mais tarde, fui convidada para ser vice-diretora, quando Lúcia assumiu seu último mandato, e fui, acredito eu, muito bem preparada, porque pela melhor, né, para sucedê-la. Uhum. Isso é muito interessante. Eu queria perguntar também qual a relação da senhora com seu pai, assim, de ter a sensação que você está continuando o trabalho que ele iniciou aqui na casa. É uma sensação muito boa, né? Porque as pessoas brincam que eu recebi direito na mamadeira, né? E foi mesmo, porque quando eu tinha, por exemplo, que fazer algum trabalho de português, para treinar a minha escrita e a minha ortografia e a minha gramática, quando ele estava de noite corrigindo prova dos alunos de direito, ele me punha ao lado e falava assim, acha erro de português aqui. E aí, você vai lendo, é claro que o objetivo inicial era corrigir o português, mas, inevitavelmente, com a leitura de todas aquelas informações de conteúdo jurídico, que vai ficando registrado na sua memória, né? Então, teve uma influência extraordinária. Que legal. Muito bom. É muito interessante, né? Uma coisa algo que começou como não obrigatório, mas que ao mesmo tempo estava intrínseco na relação entre vocês dois, acabou se tornando a sucessão do nome dele. Sim. Algo que ele construiu durante tantos anos e que você hoje honra com tanto respeito e com tanta dedicação. Uma das palavras que nós falamos aqui muito forte, Tereza, foi amor. Amor é o que faz, amor ao trabalho, gostar de fato. Magistério hoje é algo que você desempenhou durante muitos anos, foi professora dessa casa, até hoje, mas ocupando a cadeira de diretora hoje. Você também acha que é um amor? É todo mundo que consegue dar aula ou tem que ter essa vocação, tem que ter esse dom para poder desempenhar a função? Eu acho que tem que ter o dom e, principalmente, você tem que ter, antes de qualquer coisa, um espírito aberto para o aprendizado. Você tem que ter uma dose enorme, né, de espírito aberto, de humildade e de querer aprender. Porque o exercício do magistério não é um exercício apenas de ensinar, é também de aprender, né? Você pensa, eu quando comecei a fazer estágio não existia computador. Eu sou do tempo da máquina de escrever. Né? E hoje é tudo tão tecnológico, e claro que as dúvidas e as perguntas e as questões surgem ligadas a essas novas tecnologias. E é óbvio que essas novas tecnologias atraem incidência normativa nas mais várias áreas do direito, nas mais variadas áreas do direito. Então, é imprescindível que a gente tenha essa troca. Né? E eu digo que estar na sala de aula é um exercício contínuo e maravilhoso de aprendizado, porque sempre os alunos fazem perguntas cuja resposta a gente jamais cogitou. Né? Até nas provas vem respostas que a gente nunca tinha considerado e acaba verificando de espírito aberto que está correta, porque a construção lógica e juridicamente está correta. Então, é um exercício de reciprocidade. E eu acho que é preciso, para além do amor à profissão, ter um espírito aberto para essa troca. E muita paciência também, né? Porque esses alunos aí... Não, eu acho que não. Eu me divirto enormemente. Né? Eu acho que quando você cria um ambiente um pouco mais descontraído, mas com respeito recíproco, tudo flui muito naturalmente. Eu não tenho problema, nem nunca tive, nem na graduação e nem no mestrado. Atualmente, eu tenho lecionado no mestrado e em disciplinas optativas na graduação. Eu fui seu aluno no Planejamento Patrimonial Familiar, uma disciplina optativa, e posso dizer que a professora nos proporciona um ambiente de estudo muito interessante, porque, de fato, é sempre
com um exemplo, com um caso concreto, mas com muita descontração, que a gente vai aprendendo as mais inusitadas situações e hipóteses dentro do direito. É de fato um dom que a senhora tem, o de lecionar. Mas, professora, nós estamos falando de construção profissional. O nosso objetivo aqui no podcast é mostrar para os meninos que sempre tem dificuldades, que não é nada nos cheira de mão beijada. A senhora encontrou muitos desafios pelo caminho. Começou como estagiária, mesmo nos disse que na época nem tinham computadores, eram máquinas de escrita. Pode nos falar um pouquinho sobre isso, sobre o início da trajetória? Claro. Como estagiária, passei por vários apertos, como acho que qualquer estagiário passa, né? No início da advocacia também, porque vamos dizer assim, herdei o escritório do meu pai, porque ele virou desembargador, e alguns colegas que trabalhavam com ele na época buscaram ter o escritório próprio, então eu fiquei com 20 e poucos anos de idade com um escritório. Aliás, eu nem tinha formado ainda. Nossa, né? Eu estava mais precisamente no 5º período do curso de Direito. Então, eu tive que dar uns pulos para poder tocar o barco, né? Fazer permuta com o moço da papelaria em troca de informações jurídicas e material para bancar o escritório. Vários clientes que fizemos permuta dessa forma, com o coleguinha lá da área de iluminação para trocar a iluminação, o piso, as estantes, adquirir os computadores, porque aí, obviamente, era já uma necessidade, né? E fui fazer paralelamente o mestrado na Federal, né? E as dificuldades eram essas, não tinha carro, não. Né? A gente andava de ônibus mesmo, de carona com os coleguinhas, e foi assim, muito, muito na luta. A gente não pode se seduzir por promessas de dinheiro rápido. Isso, às vezes, vem acompanhado, né, de coisas ilícitas, isso, às vezes, vem acompanhado de algo que não é muito ético, e a gente tem que fugir disso, porque se você leva uma vida inteira para construir um nome, você leva 2 minutos para destruí-lo. Definitivamente. Entrando nesse tópico dos desafios, queria perguntar, a senhora acha que, como professora, diretora, advogada, qual a área mais desafiadora desse meio, de toda a sua carreira? Cada um tem seus próprios desafios, né? Dar aula requer também muita dedicação, você tem que estudar, né? Se você achar que você já domina o assunto, que você não precisa estudar, com certeza você não vai dar uma aula tão boa, né? A advocacia é a mesma coisa, você tem que se preparar. Hoje eu tenho 2 sustentações orais no tribunal, meu final de semana foi dedicado a elas, né? Porque não tive tempo de fazê-lo antes, né? Então, tem isso também. E a questão da gestão é algo também muito difícil, porque requer naturalmente outros tipos de habilidades, cuidado, você trata com um universo muito grande de pessoas, né? Então, requer tudo isso. Eu já tive situação, por exemplo, não posso, obviamente, mencionar nomes, né? Mas de um certo aluno, filho de certa autoridade, que tentou dar a famosa carteirada, né? E eu tive que ter um certo jogo de cintura para dizer que a lei é para todos e, infelizmente, não seria possível atender o pedido que estava sendo feito. Independente dos privilégios de papai. Nesse caso do aluno, exato. A autoridade da faculdade era para todos. É verdade, porque, imagina, o cidadão era, inclusive, né, da área jurídica. Eu perguntei, se eu pedir mais prazo para um recurso, o senhor vai me dar? Não pode, não é verdade? Idem na mesma data. Tá certo. Outra coisa, Bia, que é muito interessante a gente ressaltar.
A Tereza falou outro aspecto que a gente está abordando várias vezes aqui no podcast, que é o de se aprimorar constantemente. Que para ter sucesso na carreira não basta apenas formar e achar que a vida está resolvida e que as coisas vão ser assim o resto. O famoso passar nas matérias. O famoso passar nas matérias. Apenas passar está resolvido. Não. Tem que continuar o estudo, tem que continuar o aprendizado, porque é constante. O mundo está evoluindo e a nossa profissão também. E mais do que isso, né? Hoje, por exemplo, praticamente nenhuma faculdade vai aceitar um professor que não tenha doutorado, ou que não tenha mestrado, perdão, por melhor professor que ele seja, por mais experiência que ele tenha na área. Né? Por outro lado, o mestrado é importante porque abre o leque, né, de estudo na cabeça da pessoa. Né? Eu que tive um curso muito voltado para disciplinas mais práticas, dogmáticas, tive que me deparar com profundos estudos de filosofia do direito no mestrado e depois, mais tarde, no doutorado. Isso requer que você se dedique a estudar outras áreas. E, constantemente, no exercício da advocacia, a gente tem questões que são interdisciplinares. Né? Então, eu trabalho lá numa partilha de bens, por exemplo, que envolve uma questão empresarial complexa. Eu tenho que pedir ajuda para um colega da área empresarial, né? Uma parceria com um colega da área empresarial, tributária, né? Para a gente conseguir fazer uma abordagem mais ampla. Né? Por mais que a sua área de atuação seja mais nichada, digamos assim, em vários momentos você vai ter que compartilhar essas experiências com outros profissionais. Porque ninguém domina tudo. Exato. É verdade. E é esse sentimento que é muito importante, né, Tereza? Da gente saber que nós não somos os donos da razão, que nós não sabemos de tudo e que tem sempre alguém que sabe mais do que a gente, que pode nos ensinar algo. E liga muito bem com o que ela falou no início sobre a questão de que dar aula não é apenas ensinar, é também aprender. É verdade. Eu acho que, atualmente, os alunos têm enfrentado vários desafios com a tecnologia, assim, de desatenção, realmente, né, sem propósito, digamos. Queria saber a opinião da senhora e a visão sobre esses alunos que, às vezes, se perdem, assim, achar que o mundo tá ganho, que tá fácil, porque tudo tem na internet, tudo vai ali no chat GPT, né, acha a resposta. Isso é um problema, como diria Zygmunt Bauman, da era líquida. Né? Nós estamos num mundo líquido, tudo muito instantâneo, tudo muito fluido. E isso é falso, né? Porque a realidade a realidade do Instagram é maravilhosa. Né? Mas a realidade que a gente vive concreta, ela é completamente diferente. O chat GPT que você acabou de mencionar, ele reúne uma gama enorme de informações e até pode fazer um bom trabalho, mas depende das instruções que são dadas. Né? Se você falar com o chat GPT assim, faça uma petição de uma ação de alimentos citando jurisprudência, genericamente, sem dar maiores diretrizes, ele vai fazer, mas ele pode, inclusive, inventar jurisprudência. Sim. Porque ele sabe o que é jurisprudência, mas não necessariamente você deu diretrizes para ele procurar, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, ou no site do Tribunal de Justiça, ou em determinados sites de tribunais que você gostaria de selecionar acórdãos específicos, então ele pode inventar. Né? Então, assim, a gente tem que usar a tecnologia a favor, mas com responsabilidade, com cuidado. Ela não pode substituir a pessoa que fez a análise do caso concreto, né? Que ouviu os detalhes da vida da pessoa e esse detalhamento ele não pode ser automatizado. Professora, já que entramos na seara de tecnologias, eu gostaria de te perguntar o seguinte: como a senhora lida com as novas mídias sociais? O mundo veio mudando nos últimos tempos e a gente sabe que Instagram, Facebook, propagandas digitais, WhatsApp fazem parte de vários setores da economia e das profissões, inclusive do direito.
Hoje nós temos muitos advogados que fazem marketing digital, que dão dicas pela internet. A senhora é adepta dessas novas ferramentas ou não usa no seu dia a dia profissional? Não uso no meu dia a dia profissional nem no pessoal. Né? Eu tenho horror a isso, na verdade. Eu sou de um tempo que o advogado fazia o nome no boca a boca, né? Na referência entre os clientes, e a gente que leciona também entre os alunos. Eu te pergunto de volta, você indicaria um mau professor? Nunca. Né? Então, esse é um ponto. O outro é o seguinte, me preocupa muitíssimo essa comercialização do direito, né? Esse tipo de marketing digital, com dancinhas, etc. Eu acho que assim, isso não combina com a seriedade Do direito. né? Do direito, com as liturgias dos cargos e das funções. Se o juiz tem que ser sério, se o promotor tem que ser sério, o advogado também tem que ser. Né? Então, eu não concordo e nem compartilho disso, não. Agora, não sou contra a tecnologia, não. Eu instituí aqui na faculdade as reuniões do colegiado de pós-graduação pelo WhatsApp. Por quê? Porque a gente estava no meio de uma pandemia, não havia como fazer reunião presencial. O online, por vezes, a pessoa está com dificuldade de acesso à internet, e o WhatsApp é rápido, é fácil. Né? Então, por exemplo, narra-se o caso. Você vota como? A favor, contra, por quê? Você escreve ali, depois isso é transformado numa ata e ratificado numa reunião presencial, que é aquela que ocorre uma vez por ano, no começo ou no final do semestre. Facilita a vida de todo mundo, você responde à solicitação dos alunos quase que instantaneamente, né? E agiliza, com certeza, os processos, mas com responsabilidade, com seriedade. É verdade. A pandemia foi, acho que, o boom da tecnologia, né? Porque foi. Até as pessoas que eram mais fechadas. Muitas pessoas não eram adeptas desses novos meios virtuais, mas tiveram que aderir porque a situação pedia isso. Nós colocamos, eu, Paulo Tadeu e o Felipe Quintela, esta faculdade, que era 100% presencial, online em uma semana. Nossa. Nós nos enfiamos. Né? Começou com uma reunião no meu escritório, né, com os dirigentes da época, no domingo, né, dia 15 de março. No dia 16 já saiu a nota suspendendo as aulas indefinidamente. Na semana de segunda a sexta-feira, nós transformamos a faculdade inteirinha online, nós três. Na sexta-feira, nós entregamos para o então presidente as chaves da faculdade, falando, pode fechar. Isso durou uma primeira semana com uma certa insatisfação dos alunos, porque primeiro a gente colocou estudo dirigido, que era o que dava para fazer nesse tão curto período de tempo. 15 dias depois, as aulas já estavam síncronas pelo Google Meet. E fizemos isso pura e simplesmente no erro e tentativa, porque a gente não teve... na época, né, não existia essa gigantesca infraestrutura do Grupo Ânima, que veio somar e trazer enormes melhorias para a instituição. A gente não tinha isso na época. Foi absolutamente manual e artesanal. E depois eu gosto de contar essa história, porque eu morro de rir, que depois eu e o Paulo fomos fazer um curso sobre como colocar uma instituição de ensino superior online, cerca de 10 dias depois, e ao final do terceiro dia do curso, o cidadão falou, não, a gente tem uma equipe com 150 pessoas e a gente põe a escola de vocês online em até 6 meses. Eu falei, eu larguei o curso para lá, porque eu falei, para quê? Nós três colocamos em uma semana. Fala assim, eu tenho uma equipe muito melhor que a sua. Aí entra o seguinte, é pura dedicação, estudo e erro e tentativa. Teve formação nossa para fazer isso? Não. A gente tinha algum curso de alguma coisa? Como diz o Paulo Tadeu, ele com a tecnologia era fuçador, né? E eu e o Quintela mais obsessivos em buscar o perfeccionismo de
cada resolução, cada regulamento e cada detalhe que pudesse, né, ser objeto de discussão durante esse período. Depois, ao longo do tempo, fomos aperfeiçoando e essa situação, como todos sabem, durou 2 anos. Né? Sim. Professora, eu comecei as minhas aulas na Milton Campus no período online e posso dizer que o trabalho de vocês foi muito bem desempenhado, tanto que estou aqui até hoje, concluindo os meus estudos daqui a pouco, se Deus quiser. Queria fazer um ressalto que a senhora nos disse no início do nosso bate-papo, que foi preparada para suceder a professora Lúcia Massada, que ela te colocou nos caminhos, te colocou nos eixos para que isso acontecesse. Agora, mais recente, a senhora citou várias vezes o nome do professor Paulo Tadeu, que inclusive esperamos, Paulo, que venha conversar com a gente mais para frente, que é o vice-diretor da Faculdade de Direito Milton Campos e diretor da Faculdade de Administração. A gente pode dizer que o Paulo é o seu sucessor, que a senhora está preparando-o para isso? Eu acho que o Paulo hoje ele já é muito mais um parceiro. Né? Ele não precisa mais de preparação, não. Todas as grandes dificuldades no exercício do cargo ele já passou. Eu acho que não pode existir nada mais difícil do que uma pandemia. Sim. É verdade. Mas é muito interessante a parceria de vocês. E é o que a senhora disse em outras áreas. Nos pequenos casos, ter sempre grandes parceiros é muito importante para o exercício da profissão. Ter pessoas que você pode contar, pessoas que são seus fiéis escudeiros, não é, professora? Sim, como eu tenho no meu escritório. Eu tenho hoje 3 sócios, né? Dos quais 2 foram meus estagiários formados aqui na Milton Campos e um começou no escritório como secretário. Inclusive, se eu não me engano, é o professor Rafael aqui da casa, não é? Inclusive, como a senhora disse, professores, o Rafael foi seu aluno, se eu não estou enganado. Sim. E a senhora viu o dom dele. Então, a importância da sala de aula e desse exemplo, desse posicionamento como uma pessoa responsável, séria, comprometida, desde o início. Sim. Então, não só depois de formado, mas desde a graduação, quando Sim. está aqui ocupando uma cadeira de estudante, se posicionar e se mostrar como uma pessoa competente. O Rafael é um exemplo. A Susan, que é minha outra sócia, também estudou aqui, foi minha aluna, como o Rafael, na graduação e no mestrado. Os 2 foram, para minha enorme satisfação, meus orientandos de mestrado, né? E são pessoas que continuam batalhando, que estão aí publicando, Rafael lecionando, ambos na advocacia. E esse é um dado importante, para além do meu escritório, de mencionar, é que 30% dos professores desta faculdade são meus alunos. Nossa, Ou que seja, legal, a né? Milton incentiva muito os seus filhos a voltarem para casa. E entrando nesse assunto, qual que é a relação da senhora com eles no escritório? É diferente do, né, fora? Como é que é? Com o passar do tempo, no exercício, né, cotidiano ali da advocacia, hoje não existe, eu diria, mais uma hierarquia, não. E eu sempre deixei muito claro que eu não queria pessoas para comandar, eu queria pares. Né? Então, eu espero que me superem, inclusive, o mais rápido possível. Professora, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo e aqui no podcast a gente tem o final de todos, é sempre com um tira-tema, que a Mônica, inclusive, adora, ela deve estar nos assistindo e vai me agradecer por ter feito isso. Então, são palavrinhas, Um bate-bola. Um bate-bola bem rapidinho. Eu falo uma palavra, Bia outra e depois a senhora responde. Ok? Começando, professora, família para a senhora é? A base, né? A base de tudo, a base do acolhimento, a base do amor, a base de tudo. Trabalho para a senhora é? Muito importante. A Faculdade de Direito Milton Campos para a senhora é? Há uma parte extremamente importante da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Sucesso para a senhora é, professora? Muito trabalho. Eu acho que o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E para finalizarmos, Deus para a senhora, professora? É tudo, né?
Então, gente, essa foi a professora Tereza Mafra aqui no Carreira em Foco hoje. Foi um prazer recebê-la, professora. Muito obrigado por ter aceito o nosso obrigada, convite. foi uma honra. Eu que agradeço. Acredito, pessoal, que a professora Tereza trouxe muito conteúdo, muitas lições importantes sobre aprendizado constante, sobre se aperfeiçoar, sobre trabalhar, sobre como o sucesso só é alcançado com trabalho e com muito trabalho. Espero que todos possam compreender essas lições e levar para o cotidiano. O Carreira em Foco de hoje termina aqui, mas a gente volta daqui a pouco com mais convidados muito interessantes para vocês. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.